essa de um bicho que era carnívoro e virou vegano, hein? Os carnívoros são aqueles animais que se alimentam predominantemente de carne. Esses animais são tão incríveis que dentro dos mamíferos existe um grupo só para eles. É a ordem carnívora. Os felinos são bons exemplos de carnívoros. Animais ferozes como leões, Tigres onças e, claro, os gatinhos. Sim, os gatinhos fofinhos que a gente tem em casa são carnívoros vorazes e excelentes caçadores. Outros animais da ordem carnívora bastante conhecidos são os canídeos, que têm como representantes os lobos, coiotes e, claro, os doguinhos. Mas o protagonista desse vídeo faz parte da família dos ursídeos. Atualmente, existem 8 espécies vivas de ursos. Tem o urso pardo, o urso negro, o urso de óculos, que não usa óculos, mas deveria, porque sempre tá com essa cara aí de quem não tá conseguindo ver o nome do ônibus que tá vindo. O urso beiçudo, o urso malaio ou urso do sol, o urso negro asiático, o urso polar e o urso panda, que, como você pode ver, é o protagonista do nosso vídeo. Embora o panda pertença à ordem dos carnívoros, a gente pode dizer que ele é vegano, já que mais de 99% da dieta dele é baseada apenas em bambus. O 1% restante inclui ovos, mel, peixe, inhame, folhas de arbustos e algumas frutas. Mas o que o panda gosta mesmo é de bambu. Por dia, um único panda chega a comer 40 quilos de bambu. Bom, agora surgem muitas dúvidas. Como é que pode um carnívoro ser vegano? Será que os pandas ficaram sensibilizados com a causa animal? Eles realmente não gostam de carne? Como isso é possível? E o bambu? Por enquanto, deixa o bambu pra lá, Silvio. Agora, dá uma olhada nessa imagem. Quantos dedos você consegue contar? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com o polegar, certo? Errou! Calma, a gente não contou errado. É que esse polegar do panda, na verdade, é um falso polegar. Em nós, humanos, o polegar é formado pelo primeiro metacarpo. Nos pandas, o primeiro metacarpo é um dedo comprido como os outros 4. O polegar do panda é na verdade uma projeção do sesamoide radial, um osso do punho. Lá em 1980, um biólogo muito famoso chamado Stephen Jay Gould disse que esse falso polegar deveria ser resultado de algumas poucas mutações mais simples, contrariando alguns outros biólogos, como Richard Dawkins, que defendiam que o processo de surgimento de uma estrutura como essa demoraria milhões e milhões de anos. Show me the evidence, show me the evidence. E em 2017, 37 anos depois de Gould publicar um ensaio sobre isso, foi publicado um artigo mostrando que alterações em apenas 2 genes parecem ser os responsáveis pelo crescimento desse falso polegar no panda. Isso mesmo, tudo indica que Gould estava certo. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Nesse artigo, cientistas também analisaram o DNA do panda vermelho, que na verdade não é um panda e nem faz parte da família dos ursos. O panda vermelho é um carnívoro tão diferente que existe uma família só para ele. Os pandas vermelhos também possuem um tipo de falso polegar, que é formado pelo mesmo osso do punho, resultado das mesmas alterações nos mesmos 2 genes. Não é um falso polegar tão grande quanto o dos pandas, mas é um falso polegar, que ele usa para segurar seu principal alimento, que também é o bambu. Isso é um grande exemplo de evolução convergente, quando uma estrutura com a mesma função surge de maneira independente em espécies diferentes. Ambos os pandas se alimentam das mesmas coisas, por isso faz sentido que eles possuam as mesmas adaptações. Mas existe uma lei na biologia que diz que se 2 espécies usam os mesmos recursos, elas não podem existir no mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso porque não existe recurso para todo mundo, e a espécie mais competitiva vai acabar empurrando a outra para uma inevitável extinção. É o chamado princípio da exclusão competitiva ou lei de Gauss. Bom, o urso panda e o panda vermelho usam os mesmos recursos, no caso o bambu.
e atualmente dividem as mesmas florestas em montanhas da China. E então, estariam eles quebrando uma lei da natureza? Olha, quebrar uma lei da natureza não é tão fácil assim quanto quebrar um computador. Apesar das duas espécies comerem bambu, elas se alimentam de partes diferentes do bambu. No crânio do panda vermelho, a força da mastigação é melhor distribuída, permitindo que ele mastigue mais e quebre as folhas macias de bambu. Já o urso panda tem um crânio mais forte, capaz de morder com uma força maior e mais concentrada. Isso permite que eles se alimentem de pedaços maiores e mais duros do bambu. Assim, cada um come uma parte do bambu e tem comida para todo mundo. Mas o urso panda nem sempre foi um especialista em comer bambu. No ano passado foi publicado um artigo onde cientistas analisaram a composição química de ossos e dentes de pandas que viveram há cerca de 7.000 anos. De acordo com essas análises, os pandas dessa época já eram herbívoros, mas tinham uma dieta 3 vezes mais diversa que os pandas atuais, se alimentando de uma grande variedade de outras plantas. Dessa forma, a evolução da dieta dos pandas pode ser dividida em 2 fases. Primeiro, a partir de ancestrais onívoros, que se alimentavam de carnes e plantas, surgiram populações de pandas herbívoros. Na segunda fase, surgiram as populações de pandas especialistas em comer bambu. E nem adianta convidar um panda para um rodízio de carne, provavelmente ele vai recusar o convite. Isso porque os pandas possuem uma versão inativa do gene que permite que carnívoros sintam o sabor de carne, mais especificamente, o sabor umami. Esse gene começou a ficar inativo nos pandas há cerca de 4,2 milhões de anos, o que coincide com outros estudos que mostram que foi justamente nessa época que os ancestrais dos pandas começaram a ter uma dieta vegetariana. Isso explica por que os pandas não são muito chegados num filezinho mal passado. Mas, embora os pandas atuais sejam quase 100% veganos, eles ainda possuem um sistema digestivo de carnívoro. Os herbívoros costumam ter o sistema digestivo mais longo, já que é mais difícil absorver os nutrientes daquele monte de fibra que tem nas plantas. Já o sistema digestivo de um panda é curtinho, como de todos os outros carnívoros. Além disso, as bactérias que vivem no intestino de um panda são típicas de um carnívoro, ou seja, péssimas em digerir as fibras do bambu. Graças a esse intestino carnívoro ineficiente em digerir bambu, um panda pode fazer cocô até 40 vezes ao dia, contrariando o programa ambiental do seu Jair. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também, tá certo? Apesar de tudo isso, quando você olha para os macronutrientes absorvidos pelo intestino dos pandas, como carboidratos, proteínas e gorduras, eles parecem um hipercarnívoro. Ou seja, os bambus que os pandas comem são tão nutritivos quanto um belo pedaço de carne. Isso sugere que essa transição de uma dieta carnívora para uma dieta herbívora não foi tão difícil assim. Os pandas conseguem viver sendo veganos porque, além de comer muito, eles também escolhem as partes mais nutritivas do bambu, que mudam de acordo com a época do ano. Eles alternam entre brotos e folhas, comendo sempre aquele com maior quantidade de nutrientes. Por exemplo, no final da primavera e começo do verão, os pandas migram para o topo das montanhas em busca de folhas do bambu flecha, que nessa época do ano tem uma maior quantidade de proteínas e também de cálcio. Ingerir cálcio nessa época é muito importante, principalmente para as fêmeas. Isso porque, mais ou menos no final do verão, nascem os filhotes, e as mamães pandas vão precisar de bastante cálcio para produzir leite para os seus filhotes. Aliás, por que os bebês nascem tão pequenos ainda é um mistério para os cientistas. Um bebê panda é 900 vezes menor que um adulto. Existem 2 principais hipóteses ainda não confirmadas. A primeira é de que existe um atraso no desenvolvimento do feto porque as fêmeas comem bambus ricos em cálcio só no final da gestação, e isso atrasa a calcificação dos ossos. A outra hipótese é que os ancestrais dos ursos já davam à luz a ursinhos pequenininhos assim mesmo, e isso se manteve de maneira extrema na linhagem dos pandas. Eles nascem meio estranhos, mas mesmo assim, os pandas estão entre os animais mais
fofos do nosso planeta. Daquele que dá vontade de apertar e levar para casa. Não é à toa que ele é o símbolo da WWF, maior ONG conservacionista do mundo. Quem não quer preservar um bicho fofo desses? Como diria aquela música, quem não gosta de panda, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Ou alguma coisa mais ou menos assim, né? Na China, o panda é um ícone cultural. Mas nos anos de 1980, o panda correu sérios riscos de extinção, principalmente devido à perda de habitat causado pela expansão urbana. A partir dos anos 90, a China investiu pesado em programas de conservação, duplicando as reservas naturais destinadas aos pandas. Mas por que deveríamos nos importar tanto assim com eles? Será que vale a pena tantos esforços assim para proteger os pandas? Vale e vale muito. Em 2018, cientistas calcularam o valor monetário dos serviços ecossistêmicos prestados pelos pandas e pelas reservas em que eles vivem. Serviços ecossistêmicos são os benefícios que a natureza nos oferece sem cobrar nada por isso. E aí, você sabe quanto valem os serviços ecossistêmicos prestados pelos pandas? Bilhões. 18 bilhões, 105 bilhões, 2 trilhões e 200 bilhões, 600 bilhões. É quase isso, Levi. Os serviços ecossistêmicos prestados pelos pandas e suas reservas valem quase 7 bilhões de dólares por ano, um valor 27 vezes maior que o custo de mantimento dessas reservas. Esses serviços prestados incluem aumento na qualidade da água, retenção de nutrientes no solo, sequestro de carbono e uso da terra por populações locais. Além disso, os pandas funcionam como espécies guarda-chuva. Isso significa que ao preservar o habitat dos pandas, a gente está protegendo de maneira indireta várias outras espécies que vivem nesse mesmo habitat. Na China, mais de 100 espécies diferentes só de vertebrados são beneficiadas com a proteção dos pandas. Mas embora os esforços de conservação dos pandas sejam gigantescos, eles ainda estão ameaçados, agora pelas mudanças climáticas. O aquecimento acelerado do nosso planeta pode levar à extinção de pelo menos 6 espécies de bambus, que servem de alimento para os pandas, e diminuir a área de distribuição de outras 10. Dificilmente os pandas teriam tempo de mudar a sua dieta e achar um alimento tão nutritivo quanto os bambus. A extinção dos bambus certamente levaria à extinção dos pandas. O panda, um carnívoro que virou vegano, é um fantástico exemplo de como às vezes a natureza escreve certo por linhas tortas. Cada espécie do nosso planeta representa milhões e milhões de anos de evolução, e uma vez extinta, nunca mais poderá ser recuperada. Cada uma dessas espécies é um livro que contém histórias únicas e incríveis, como a história do panda. Perder qualquer uma delas significa perder parte da história da vida. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Rafael Souza, que aparece aqui junto com a filhinha, a Beatriz, de 1 ano e meio. A chegada da Beatriz parece mesmo ter dado sentido para a vida do Rafael, porque ele escreve que, abre aspas, é para ela que eu quero construir esse mundo, fecha aspas. Isso é que é motivação certa. Beijo, gente! Valeu!